internet, que ela disputou a Web 2, a segunda geração. Ela disputou os jornais, ela disputou a televisão, ela está disputando a Globo no Brasil, ela está disputando a Folha de São Paulo, está disputando o Valor, que hoje tem as mídias sociais que conseguem criar novas plataformas de informação. E as pessoas conseguem criar suas próprias canalidades de comunicação. E aí a Web3 é muito interessante porque ela é a internet dos valores. É uma rede distribuída, peer-to-peer, onde os valores das pessoas, ou dos grupos de pessoas, tais como crenças, moedas, propriedade intelectual, ou seja, tudo que a gente chama de valor mesmo, acaba sendo compartilhado e custodiado nesse repositório peer-to-peer. E quando a gente pensa nesse tipo de tecnologia, isso obviamente é uma discussão do sistema bancário, porque dinheiro é um tipo de valor. Obviamente a gente pensa em valores imobiliários também, então a gente pensa na CVM, a gente pensa nos mercados de capitais, mas a Web3 ela vai muito além. Então, quais são nossos outros valores? Nossos outros valores são o amor, por exemplo. Então, por exemplo, arranjo de família é certamente algo que eu vejo acontecer online e on-chain, principalmente. Acho que paquera acho que é algo que vai acontecer on-chain. Eu acho que credenciais de universidade é algo que vai acontecer on-chain. É um tipo de valor que as pessoas carregam. E o maior sistema de organização de valores coletivos que existe no mundo ele chama o Estado. E o Estado ele organiza os valores da nação. E todo esse mecanismo ele foi feito de uma dinâmica muito territorial. Ou seja, temos um CEP, e aí, em cima desse CEP, temos pessoas. Nas civilizações da revolução, pós-revolução agrária e pós-revolução industrial, essas pessoas são extremamente sedentárias. Elas têm baixas mobilidades culturais, baixas mobilidades físicas, trabalham na usina, trabalham no campo, viajam pouco, e o vizinho deles, o chefe dele, a família deles, o idioma deles, o sistema de valores é tudo a mesma coisa. E a gente sai de 300 anos, onde o território, o CEP, a cidade, a atividade econômica, o idioma, a nação e o Estado são a mesma coisa. A gente não consegue fazer o que a gente chama de unbundling desse sistema de valores. E a maior indústria do mundo, 40% do PIB do mundo é o Estado. No Brasil até mais, isso acontece. E a provocação que estou fazendo aqui, vocês vão ver muitas pessoas em Web3 falar de NFT de arte, de banking, de tokenização de OWA. E minha provocação é que a gente é pouco. Quando a gente pensa em Web3, a grande oportunidade nessa fronteira da internet é refazer a civilização. E a gente consegue refazer a civilização com base em novos sistemas de valores, onde a gente redefine e reorquestra uma nação. O que é um Estado? Quais são os custodiantes e os repositórios de valores? E, finalmente, como a gente atrela isso ao território. E com esse conceito, eu montei no ano passado essa empresa que se chama Tools for the Commons. E Tools for the Commons é basicamente um orquestrador, um sistema operacional e um framework que tem como objetivo de refazer a ONU e de ir além das questões nacionais, intranacionais e internacionais. Então a gente teve na humanidade os impérios, que foram extremamente centralizados. A gente teve o Império Romano, por exemplo, a gente teve o Império Otomano, a gente teve o Império dos Hans na China. A gente teve depois um sistema muito forte de descentralização. A gente teve as cidades italianas, como Florença, como Veneza, que compartilhavam a mesma charter já para a internet. A gente teve as cidades da Mesoamérica, a gente teve a Rota da Seda, desde Shanghai até Lyon, mais de 4.000 cidades, 1.500 anos atrás, todas conectadas e que tinham a mesma carta do comércio, funcionava muito melhor do que a OMC hoje em dia. E o feudalismo também, com os castelos da Europa principalmente. E muitas cidades na África, a África era imensamente mais próspera antes do que hoje,
porque tinha muitas tribos nômades e que tinham essas juntas comerciais, que eram essas cidades comerciais que compartilham a mesma charter, a mesma carta, e a maior dela é Tombuctu. E o problema é que ninguém sabe disso. Ninguém ensina isso até em Business School, que isso foi a maior ferramenta de criação de prosperidade da humanidade. Que são códigos comerciais compartilhados, descentralizados, com cidades interconectadas, que têm seus próprios e mesmos sistemas de valores. Se a gente olha os Estados-nações atuais, entre a França e a China, tinha mais de 25 países onde passava a Rota da Seda, em 1100. E como a Europa não era muito desenvolvida, e tem a herança da cultura europeia no Brasil, a gente chama isso simplesmente da Idade Média. Nada pensou, está todo mundo pobre. Não tinha nenhum sistema econômico funcional. Mas nesse momento, a África era extremamente próspera, a China era extremamente próspera. Eles funcionavam com esses charter cities. E o Ocidente começou a gerar muita prosperidade com o Estado-nação e depois exportou o Estado-nação e destruiu esses sistemas descentralizados de criação de prosperidade. E a oportunidade que a gente tem com a Web3 hoje é que não somente a gente consegue voltar a descentralizar núcleos físicos dessas cidades, mas a gente consegue reorquestrar ela economicamente e socialmente em termos de sistemas de valores via uma blockchain, via o que a gente chama de uma digital charter ou uma network charter. O que a gente se propõe a fazer é democratizar o sistema de embaixada, criar um novo país, ou vários novos países que compartilham a mesma charter, que nascem on-chain ou que nascem on-network. Com isso, a gente cria os novos repositórios bancários, de valores imobiliários, de sistemas de resolução de disputas, de sistemas de pertencimento. E essas redes vão poder ter suas próprias embaixadas reconhecidas nas constituições respectivas dos seus estados hóspedes. É isso que a gente faz. Então, isso é uma longa introdução teórica sobre o que a gente faz, e agora eu vou passar para vocês alguns casos práticos e alguns números sobre esse conceito. Então, primeiro, para entender o poder desses núcleos, isso é algo que já antecede a internet, chamam zonas econômicas especiais. É algo muito pouco desenvolvido na América do Sul, muito pouco desenvolvido na Europa também. E isso foi a receita da prosperidade para a China, especificamente. Hoje em dia, 60% do PIB da China não vem do sistema legal chinês, não depende das políticas tradicionais do Partido Comunista, mas sai dessas zonas. A primeira zona foi Shenzhen. Shenzhen era um pedaço de barro 40 anos atrás e hoje é a capital mundial do manufacturing. Além de Taipei, em Taiwan, todos os chips, microcondutores e hardware avançados vêm de Shenzhen, e Shenzhen hoje em dia são 20 milhões de pessoas. Era um pedaço de barro, e quem fez isso é o Deng Xiaoping, que substituiu o Mao nos anos 80 na China. E o braço direito dele, um cara que trabalha com a gente, um iraniano que chama Farzad Kalamabadi, e que teve carta branca para criar essas políticas de zonas econômicas especiais. Ele testou Shenzhen deu certo, e agora todas as polícias chinesas têm a sua própria Special Economic Zone, entre elas Chongqing, Guangzhou, que são planos registrados hoje, cada cidade de 10 a 15 milhões de pessoas, e nas indústrias de o Oriente Médio é a mesma coisa. Em Dubai, 99% do PIB vem das zonas econômicas especiais. Uma delas é DIFC, ou seja, ninguém segue o direito emirati nos Emirados Árabes. Todos seguem essa charter especial, um monumento, um templo em Dubai, com o telão de um juiz inglês, e segue o Código Civil e o Código Comercial inglês para a resolução de disputas. Ou seja, teve uma importação de um sistema operacional de governança inglês no meio do Oriente Médio, e isso criou uma cidade extremamente próspera de 5 milhões de pessoas no meio do deserto. Dubai não tem petróleo, não tem gás, só tem governança. Isso tudo para a internet. Então, o que a gente se propõe a fazer é
criar a terceira geração depois de manufacturing, depois de serviços, mas criar realmente a nova economia, que é a nova economia digital, e criar os hubs em países com uma charter, uma carta, uma constituição propícia à economia digital. Isso quer dizer privacidade de dados, ownership sobre os dados, a capacidade de monetizar os dados, de produzir produtos e serviços digitais, exportar eles e saindo do direito tradicional, ou seja, os 3 poderes brasileiros, por exemplo, não se aplicariam numa zona especial digital brasileira se juntasse no Brasil. Então, como que a gente faz isso? A gente faz uma emenda constitucional, a gente reconfigura o direito, a gente tira o direito digital da mão do Estado, a gente separa o direito entre o direito civil e o direito penal. O direito penal fica dentro na mão do país hóspede, e o resto do direito civil, quando é sobre atividades físicas, ele fica na mão do operador de governança privado, o consorciado, o operador network, que vira o novo Estado. E isso a gente coloca isso na primeira página da Constituição, um país, 2 sistemas, e aí essas Special Economic Zones, elas fogem da alçada do Estado-nação hóspede. Isso é particularmente interessante quando a gente olha a nova economia, que é a economia que mais cresce. Então, hoje, serviços representam 50% do PIB mundial e tecnologia representa já 25% a 30% do PIB mundial. Cresce 50% ao ano, faz 20 anos já, enquanto o resto do PIB cresce geralmente entre 1,5% a 3% ao ano, mundialmente. Então, pelas nossas projeções, a economia digital ela vai ultrapassar a economia tradicional provavelmente daqui a 13 a 16 anos, mundialmente. E quando a gente pensa em atividades digitalizáveis ou tokenizáveis, isso quer dizer que, no ótica de país, a gente conseguiria, literalmente, para o Brasil, que é uma economia de 2 tris, mais ou menos, a gente conseguiria tirar 1 tri de dólar do país, que é a parte digitalizada do país, e jogar num sistema operacional diferente, dado principalmente o grau de digitalização. Então, a gente consegue realmente separar o direito, é o que a gente chama de teste de gravidade. Então, se mexe na economia, tudo que depende da gravidade, que é uma atividade física, deixa no Estado-nação. Tudo que depende da economia digital, joga em outro sistema operacional, no Cloud Country. Então, se jogar Cloud Economy no Cloud Country, e com isso a gente incentiva os países a hospedar essas zonas, porque não hospedando essas zonas, tem um risco muito grande da economia digital vazar completamente dentro de repositórios e governanças mais competitivas. Então, a nossa interseção é justamente essa. O poder das zonas econômicas especiais tradicionais, junto com o poder da internet, principalmente na sua última configuração, que é a Web3, e isso é a indústria que a gente está criando, de zonas econômicas digitais, que seriam as Shenzhen, as Dubais do século XXI, onde a nova economia vai se ancorar e onde os países, os Estados-nações conseguem também entrar no jogo, permissionando esse tipo de lugares, e a gente faz um revenue share com eles, mediante uma emenda constitucional, para conseguir um mandato que é geralmente de 50 a 1000 anos de cessão de soberania parcial dentro desse ambiente. Então, se um de vocês quer, sei lá, por exemplo, fazer política, ou se um de vocês amaria ser a presidente da República, é uma forma de conquistar soberania sem guerra, sem secessão e sem partido político. Igual as fintechs fizeram com os bancos, de rodar uma câmara digital via um acordo de correspondente bancário e fazer uma sessão literalmente comercial. E aí, para quem gosta mais de investment banking na sala, é o que eu vejo que é o futuro das fusões e aquisições. Então, hoje não tem fusões e aquisições de países. Funciona igual ao século XV, XVI. Então, se mandar um exército, matar gente, voltar para a mesa, dividir território, ou seja, não mudou nada em 500 anos.
E acho que a gente está vendo os últimos M&As mais tradicionais de países dessa forma, assim, pela força. E essas zonas elas vão ter um framework onde se divide a definição de soberania em dezenas de módulos, igual uma empresa onde você vai fazer um spin-off, um carve-out, você vai redesenhar a nova composição societária. E acho que a composição de soberania vai ser a mesma coisa, ela vai poder ser recomposta e renegociada, independente da origem de sangue ou da origem de solo, e a gente vai conseguir fazer acordos muito mais interessantes. E isso já está começando a acontecer no mundo, e principalmente os Emirados Árabes, eles são super agressivos com essa estratégia. Tem um deal recente do ano passado de 35 bi de dólar em Ras al-Hikma, que é perto de Alexandria, no Egito, e foi uma cessão de 50 anos de soberania de uma cidade perto de Alexandria, mediante um pagamento da concessão de soberania de 35 bi pelos Emirados Árabes. Então já está vendo essas cessões parciais. É exatamente o que aconteceu com Hong Kong, foi uma cessão de 99 anos para o Reino Unido, e depois a China tomou de volta, e a cessão foi feita mediante um revenue share. E esses conceitos todos eles foram completamente esquecidos pós Segunda Guerra Mundial, que tinha muito crescimento e a governança parou de pé durante uns bons 30 anos. Então ninguém começou a questionar ela. O nosso sistema operacional ele se chama DAS, Digital Access Zone. O objetivo é que a Digital Access Zone seja um tipo de ONU. Somos uma startup, é muito mais uma projeção, mas é um repositório único, é como se fosse a WorldCoin das organizações. Um repositório único onde as pessoas vão ter sua identidade, suas contas, seus credentials, a composição dos seus valores, e isso é a nova holding. Você não precisa mais de um estado, de um cartório, para permissionar os credentials. Os credentials, quem você é, o dinheiro que você tem, tua família, o que você estudou, o que você gosta, está tudo lá nesse repositório. E essa nova holding soberana, você consegue baixar ela em todos os países onde você quer operar socioeconomicamente. Se você quer operar amanhã no Egito, você baixa isso dentro da Digital Economic Zone egípcia, e aí do nada você vai ter um ID egípcio, você vai ter um CNPJ egípcio, você vai poder operar dentro do ambiente egípcio via a Free Zone, que é a pass-through, e que permite ao network operar no mundo do Estado-nações. Nosso primeiro caso de uso é na África, na Tanzânia. A Tanzânia é uma união de duas repúblicas autônomas, que é Tanganyika, que é o continente, junto com Zanzibar, a República Autônoma de Zanzibar. A união dos dois é a Tanzânia, foi criada nos anos 60, e foi uma união de 180 tribos. Zanzibar era anteriormente uma colônia de Omã, e depois da independência o Omã saiu de Zanzibar, mas tirando migrações, que é uma questão da união de vários aspectos do direito bancário, que também é uma questão da união, Zanzibar tem muitas autonomias. É como se fosse Porto Rico nos Estados Unidos, que tem bastante autonomia. Então, o que a gente fez em Zanzibar é explicar tudo o que a gente está falando. A gente entrou muito nos detalhes do cloud, como que a nuvem funciona, a gente entrou muito nos unit economics da internet, como montar um business digital competitivo hoje em dia. Precisa de nuvens, precisa de poder computacional, precisa de network access, precisa de internet money, precisa de contas bancárias, precisa de acesso a capital, precisa de canais de distribuição. A gente mostrou e abriu todas as vulnerabilidades da Tanzânia, bem no momento quando a Tanzânia estava revendo a matriz soberana digital, que é exatamente o mesmo tipo de pauta que aconteceu no Brasil hoje com as Big Techs. Eles já abriram esse capítulo 1 ano e meio atrás, e a gente entrou nesse momento, e em paralelo a autoridade
história das zonas econômicas especiais estava reformulando as próprias zonas econômicas especiais para poderem hospedar a economia digital. Então a gente pegou essas duas conversas, juntou elas e criou uma Digital Economic Zone em Zanzibar, é um tratado de 100 anos. E a gente assume como GSP, que é Governance Service Provider, em outras palavras, o Estado, e com uma concessão do direito digital, do direito comercial, do direito... Então lá a gente é STF, Banco Central, CVM, parcialmente vistos, e isso inclui também a resolução de disputas, e inclui ENEDIC e Anatel. A gente tem toda essa carteira de subsoberanias dentro da zona. A gente pode operar um Zanzibar digital, um país dois sistemas, via emenda constitucional, e eles otorgaram um pedaço de terra também. Então, de Mônaco a 10 minutos do aeroporto, uma terra completamente virgem, não tem nada. A gente fez com isso, os templos na cidade, onde também sobre as questões de zoneamento, matriz energética, a gente tem alçada total. O que a gente não consegue fazer é mandar nas questões penais. Então, tem roubo, tem estelionato, tem estupro, tem matar alguém, isso a gente entrega esses casos para a Tanzânia. Isso é uma soberania que não foi concedida para a gente dentro desse acordo. E a gente montou isso com um playbook, em micromódulos, e hoje a gente tem mais ou menos 15 países querendo replicar o modelo, e a gente está trabalhando nesse backlog. Mais da metade na África, mas a gente está trabalhando em 3 zonas no Brasil também, que poderiam seguir um modelo parecido, uma no Rio de Janeiro, uma em Florianópolis e uma no Ceará. A gente está olhando o Suriname, a gente está olhando a Argentina também. Isso que a gente entende que é a fronteira última da Web3. Assim. A gente pensa em sistemas de coordenação e em sistemas de valores. Isso não é utópico, a primeira vez que eu ouvi tudo isso eu achava que fosse completamente utópico, mas está acontecendo e acho que a gente vai ter que levar nossos netos para o museu para explicar que em 2025 existia passaporte, existia fronteira, tinha um cara no STJ, tinha um presidente da República. Acho que se a gente não levar eles para o museu, eu acho que eles não vão acreditar nisso. Então acho que é um pouco a provocação que eu gosto de fazer. Óbvio, precisa entender de real world assets, precisa entender de cripto, de DeFi, de trading, mas a provocação que eu gosto de fazer é que é realmente uma ferramenta civilizacional e que a gente consegue dar um pulo sobre as instituições, porque uma instituição não é mais nada do que uma imaginação coletiva. E se a gente extrapola o contexto dessa imaginação coletiva e atualiza ela com as novas tecnologias, a gente vê que o território, o mercado, o Estado, a nação são conceitos bastante obsoletos do jeito que eles estão sendo tratados hoje. Então, quem que a gente gosta de chamar nessas zonas? As diásporas. Então, diásporas é um excelente ponto de partida, que são comunidades que procuram conviver socioeconomicamente juntas, mas que não têm infraestruturas. A gente trabalha bastante com refugiados. Organiza o que a gente chama de pop-up cities, que são cidades temporárias, onde as pessoas se conhecem e se conectam, como um começo de funil comercial. Isso é o mapa dos países, nos quais a gente tem ou uma zona funcional ou uma zona sendo desenvolvida. Nosso melhor market fit disparado é a África, porque a África foi muito mal feita. Foi uma convenção em Berlim em 1884, 6 países na mesa, pegaram uma régua, traçaram reto e desconsiderando qualquer dinâmica histórica, antropológica. Os países na África não fazem o menor sentido e por isso eles têm uma propensão interessante à mudança. O modelo de business é uma residência por assinatura e uma taxa transacional como se fosse a rede Ethereum ou a rede Bitcoin, que é como se fosse o VAT, o Value Added Tax, cobrado como um feed infracivilizacional. Acho que essas são mais considerações técnicas. E isso é interessante. Acho que onde a gente imagina que o mundo vai, não poderia ir numa questão de 10, 20, 30 anos,
é uma recomposição de soberania via o que eu chamo de United Network Charter Cities, ou seja, refazer a Rota da Seda, refazer a união das cidades italianas, a Liga Hanseática, por exemplo, na Alemanha, criando cidades-estados e conectando eles como se fossem redes de embaixadas. E aí deixar de ter um território contíguo imóvel e começar a ter muito mais mobilidade e muito mais plasticidade na territorialidade. E comoditizar o conceito de embaixada via essas network charters e blockchain charters e fazer um sistema de opt-in para criar uma embaixada e plugar ela nesse sistema soberano. Então isso é a visão que a gente tem do futuro da soberania. A gente tem um time que já fez coisas parecidas, então tanto diplomacia, blockchain, produto, regulatório e gestão de comunidade. A gente tem vários parceiros de negócios, tem pessoas que montaram um unicórnio, que estão com a gente, tem bastante gente da rede de Ethereum, em São Paulo, tem pessoa do Cidade de Matarazzo, que vai criar mais 15 unidades no mundo inteiro que vão ser cidades-estados. Isso vai ser a nossa missão de transformar elas em embaixadas. E a gente tem apoiadores grandes também, a Pronomos e o fundo Pilotil, fundador da PayPal. Ele montou um fundo que só cria novos países. Eles nos apoiam em alguns projetos. Tem a Próspera, em Honduras também, que nos apoia, que é uma zona econômica especial. Tem o próprio Balagi, que é o autor do livro Network State. E tem os fundadores da Stripe, os fundadores da TikTok também, que nos apoiam bastante, que têm visões muito parecidas. Então acho que é isso. Talvez eu fecharia realmente nesse slide um pouco a visão de que um país é uma realidade territorial, é uma história e valores compartilhados, é um sistema operacional que orquestra esses valores e com relações diplomáticas e reconhecimento institucional entre esses nós e entre essa rede de nós e outros governos do mundo. Então, eu acho que a gente tica todas as caixinhas aqui e consegue redefinir e remoldar o futuro dos países como charter cities. Então, isso é a minha visão de onde a blockchain pode levar a gente. Bom, pessoal, agora se tiverem perguntas para fazer, o Hugo está aqui para vocês. Eu tenho uma pergunta aqui. Você não acha que o uso das DAS é muito... na parte, por exemplo, da África é muito mais propenso, porque tem todo um passado que desestruturou todo o regime lá que ele cria, todos os governos, mas agora, trazer esse tipo de inovação para países já consolidados que detêm hoje, por exemplo, Europa, Estados Unidos, detêm um certo monopólio econômico, não seria muito mais difícil? Acho que os países que funcionam bem e onde é só uma melhoria marginal, eles não têm tantos incentivos. Então, esse modelo na Europa, eu vejo ele super difícil. A Europa criou, exportou o Estado-nação, eles têm muita arrogância também no meio, então acho que é bem difícil. Estados Unidos, não sei, porque ao mesmo tempo eles dominam a ordem mundial atual, mas foi uma federação. Então, para a gente, federação é interessante e desinteressante ao mesmo tempo. É desinteressante porque se não tem um sistema que te trava na centralização e onde você tenta sair, porque a própria federação ela vem de uma dinâmica de vamos nos unir e vamos padronizar algumas coisas. Então, nós queremos nos unir. Então, é como se fosse o último passo do meu desenho, de uma federação distribuída. Mas, ao mesmo tempo, as federações são federações, então elas nasceram distribuídas, não? Com poder distribuído, e elas tentam fazer esse movimento. E aí, alguns países, como, por exemplo, Brasil, Argentina, México, que são federações, mas cada vez menos federadas, cada vez mais centralizadas. Isso é um jogo um pouco mais difícil, porque tem uma centralização de poder muito grande no DF
em Ciudad de Buenos Aires, em Brasília, e acho que o jogo federativo ele começa a se perder. Nos Estados Unidos, acho que a federação ainda funciona bem, tem poucas leis federais. Acho que o jogo estadual da federação ele ainda é muito forte. Eles conseguem negociar muita coisa dentro do estado mesmo. Então acho que tem essa questão de federação ou não. E depois tem a questão de... Acho que quem vive num grande país, numa questão de PIB, Alemanha, Japão, China, Brasil, etc., tem uma visão muito distorcida do que um país. Né? Você acha que um país é um negócio, um monstro muito grande, muito poderoso, mas isso é a exceção, não é a regra. É igual se eu pergunto o que é um banco. Um banco, na média, não é Santander. O banco, na média, é o cara do ABC, da Ecoa. Esses caras, eles tentam sobreviver. Eles têm um ativo, que é uma licença, mas eles precisam fazer negócio. É por isso que as fintechs no começo elas rodam com infraestruturas bancárias mais tradicionais dos bancos T2, T3 e nunca rodam em cima de um Santander ou de um Itaú no começo. Então acho que os novos países, esses digital countries ou charter cities, eles vão procurar hóspedes de países normais, assim, não desses gigantes. E a gente esquece muito que um país mediano é Hungária, é Togo, é Marrocos. Se faz um país, tipo, metade dos países tem menos de 10 milhões de países. Você tem 17 países de menos de meio milhão de países. E de menos de 5 milhões de países, de menos de 5 milhões de habitantes, tem 45 países. Então tem muito mais países pequenos do que países grandes. E todos têm a mesma licença da ONU, tirando o Conselho de Segurança da ONU, que são 7 países. Mas, por exemplo, em termos de poder soberano, posso usar a própria Índia não está no Conselho de Segurança. Então, ser Índia ou Palau é a mesma coisa. Então isso abre bastante oportunidades. E depois tem efetivamente as dinâmicas históricas, tem o grau de consolidação da governança e isso facilita ou não as discussões. Primeiramente, boa noite. Pegando um gancho aqui na pergunta do meu colega, queria saber, por exemplo, você já citou um pouco sobre a parte do diálogo institucional, né, com o país, com federações. Como é que está sendo os percalços de tentar instalar essas 10 zonas descentralizadas num mundo que está cada vez mais polarizado e principalmente no nosso país que a gente vê um judiciário, um executivo, mesmo em partes da própria parte econômica, né, o Drex está aí, por exemplo, que estão querendo cada vez tender mais para um eixo de centralização e menos de descentralização? Bom, acho que tenho... Vou dar uma resposta teórica e depois mais alguns exemplos práticos. Então, a resposta teórica é realmente um desenho civilizacional. Então, qual vai ser a cara da humanidade em termos de desenho civilizacional daqui a 50 anos? E a gente tem 4 cenários. Então, primeiro cenário, e não sei, realmente não sei qual desses cenários vai vencer. Primeira possibilidade, status quo, tá tudo bem. E as poucas coisas que acontecem, que parecem que tem um erro por aqui por ali, de governança, muita dívida, ou zero módulo social para realmente criar algum tipo de senso de solidariedade, isso são bugs e não features. Mas como esse mundo nacional, nacionalista, capitalista e estadista já se provou muito, ele vai naturalmente corrigir essas falhas, porque tem os obrigantes lá e tem a mão perfeita, invisível do mercado lá de Keynes e tal, e vai arrumar as coisas e está tudo bem e vai seguir. Então isso é uma possibilidade. Segunda possibilidade é que essa visão toda de muita descentralização deixa o mercado fazer o que ele quiser, deixa o indivíduo fazer o que ele quiser, deixa muita mobilidade, deixa tudo aberto a diálogo, está só criando bagunça, junto com as redes sociais. E pior ainda, porque polariza mais ainda as pessoas, a gente não tem mais lugares de encontros comuns, a gente perde a empatia com o próximo,
Então vamos olhar simplesmente o que já funciona, vamos parar de reinventar a roda, de saber se é melhor ter. Terceira possibilidade é esses dois cenários, eles vão implodir o mundo. Então vamos montar um bunker e criar algo completamente separado. A gente não quer saber da China, não quer saber dos Estados Unidos. Montar um bunker, faz uma rede de Bitcoin, tudo vai rodar no Bitcoin, que o mundo tradicional esquece, vai bater na parede. E aí você entra num hardcore Bitcoin e você só quer saber disso. E você não quer mais nenhum tipo de interoperabilidade com as instituições tradicionais. A nossa visão de mundo... Vou deixar. Você tem problemas com nossa visão de mundo é o que a gente vê muito mais isso como interoperabilidade. Então, quando teve o auge do Estado, por exemplo, a igreja não morreu, ela só se reconfigurou. E ela se reconfigurou como um sistema de valor sobre, efetivamente, a fé, os ritos, mas ela não morreu, ela morreu como operadora monopolística de governança e do welfare state. Então, eu acho que a gente vai ter uma recomposição. Eu acho que as nações não vão morrer, porque elas vão ter eu gostaria que elas tivessem um papel exclusivamente moral e cultural. Talvez não nem moral, mas cultural. Então, se é brasileiro, curtir futebol e comer uma feijoada e dar umas risadas e como se falava no fim de semana, ótimo. A gente faz um contrato social e ser brasileiro é isso. A gente celebra isso, pode até fazer umas vaquinhas. E a igreja fez isso, a igreja não morreu. Mas será que a gente precisa de um Estado que controla a saúde, educação, transporte, banco, para orquestrar e organizar esses ritos? Né? E acho que... E será que isso precisa ser nesse território? Será que se o Brasil perde o Acre já era? Ou seja, que se o Brasil faz uma embaixada mais ou menos já era? Então, acho que é mais de fazer um unbundling e um rebundling e realmente dissociar o que é compartilhar valores comuns, ter um sistema operacional que organiza direitos e obrigações, ter um território específico e ter a questão de informações e idiomas. Acho que são coisas completamente diferentes que precisam ser unbundled e acho que nenhum deles vai morrer, mas vai ser completamente reconfigurado. Acho que nos próximos anos, minha visão é que eles têm mais essa cara. E aí acho que a pergunta inicial era mais sobre resistência, né? Sobre... no geral, como é que são os precalços para dialogar com as nações? Então a gente tem tá dialogando com a Índia, provavelmente entra no conflito com a China, vende mais para a China, já comprar meio que perde a imagem dos Estados Unidos. Então o que a gente quer é que os governos compitam pelos cidadãos. Então a gente quer a briga mesmo. A gente quer criar um framework onde a gente reconfigura o cidadão. E ao invés do cidadão ser um sujeito de um Estado e não ter escolha porque é direito do solo e do sangue, ele vira um usuário, ele vira um cliente. E aí quando o tratamento de um cliente ele é muito diferente do tratamento de um sujeito. O cliente ele tem uma coisa que um sujeito não tem, é a possibilidade de sair de forma muito fácil. Então você tem um opt-in e um opt-out. E aí, se você faz um opt-in exclusivamente nos sistemas socioeconômicos que você quer, onde você quer aderir, você cria sistemas socioeconômicos e cíveis muito mais ricos, você vai ter uma participação cidadã muito mais ativa. As pessoas escolheram isso. E aí, a régua com os países atuais, ela vai subir muito. Se todo mundo pode vazar do país, sem nem vazar você, mas vazar do sistema operacional, você vai ter que subir muito a régua. A gente viu muito isso com os bancos. A gente não teria na mão um aplicativo legal do Itaú, do Bradesco, do Santander, se a gente não tivesse um Nubank. Né? Quando teve aquela demandada inicial dos bancos, a régua subiu do nada. Em 3 anos eles fizeram tudo que eles não fizeram em 20, né? Para não perder os usuários. E você pode ter uma conta do Itaú e uma conta do Nubank, fazer um pagamento em Bitcoin. Então, nada te impede de continuar a usar o sistema operacional brasileiro, só que você vai abandonar alguns módulos.
E hoje isso já está acontecendo, mas já está acontecendo via mercado. Eu não gostei da saúde pública, no particular, não gostei da escola pública, escola particular. Você sempre recorre ao mercado. E isso é extremamente discriminante. O que a gente se propõe a fazer é ter uma outra alternativa pública. A educação pública brasileira é ruim, não gosto, aqui no ensino básico, seja um opt-in na educação pública uruguaia, morando em São Paulo. Via uma Digital Economic Zone uruguaia aqui, que tem 20 bairros em São Paulo credenciados sobre isso. Então, o objetivo é mudar um pouco essa abordagem para criar novos espaços públicos onde você pode aderir sem nenhuma mudança de serviço, sem ter que ir para outro lugar. Então, acho que isso é a grande diferença e com as novas tecnologias isso é possível. Então, até os países que não gostam disso, eles teriam que cortar a internet para isso acontecer. Então, isso é bem difícil. É muito melhor eles jogarem o jogo para serem competitivos do que trabalharem isso. Eu acho que é resistência. Mais uma pergunta e encerramos. Pode ser? Manda bala aí, Posso fazer rapidinho. Hugo, eu já te contei algumas palestras, né? Já ouvi bastante isso, eu gosto pra caramba da ideia. Mas acho que, eu lembro até, acho que em uma outra palestra vocês estavam começando a zona lá no Maranhão, estavam começando a falar com o pessoal lá, tudo. E eu queria saber, agora já está há um tempo, né, essa zona lá no Maranhão, eu não sabia que tinha essa aí no Rio de Janeiro sendo feita. Quais são os resultados, o que está trazendo de benefícios lá para a região, não vou dizer para o Brasil, né, que é um projeto ainda que está começando, acho que os impactos estão sendo muito maiores no Maranhão agora, né, mas como é que funcionou, né, acho que até vai de encontro com a pergunta aqui do colega, né, porque, para quem não sabe, o Maranhão tem um governador petista, né, e eles conseguiram fazer uma zona econômica especial no Maranhão, né, que é um negócio sensacional, Maranhão, né? A discussão que era Amapá. Amapá, exato, Amapá. Deu certo? Como é que tá? Quais são os resultados? Como é que tá? Tá lento, mas não tem nada a ver com o Brasil. Na verdade, é mais nossa lista de prioridades, porque obviamente eu faço questão de fazer isso dar certo no Brasil, mas o nosso Product Market Fit ele é imensamente melhor na África. Então, desde o primeiro dia de Zanzibar, e depois uma questão de SLA, né? Então, a gente manda uma bola, devolve, e aí a celeridade e o interesse do que a gente faz é imensamente melhor na África. E se bem que hoje nosso mapa é isso. E quando você olha as bandeiras, 70% delas são países africanos. E lá é muito mais fácil, porque lá se já tem, porque o problema do Brasil é que bem ou mal as coisas funcionam. E, então, existem muitos cenários onde as coisas realmente funcionam. Então, na justiça, não é melhor, mas tem leis. Funcionam. É burocrático? Mas funciona. Então, mercado de capitais ultra desenvolvido. Você consegue até fazer arbitragens, consegue operar aqui no ECA brasileiro. A lei das ECAs é bastante consolidada, funciona. Então, com muita reticência, vários investidores entram no Brasil e operam no Brasil com leis brasileiras. Nos outros países, não. Ou se monta uma zona econômica especial onde as coisas funcionam, ou se não vai haver acordo de um centavo. Então, em muitos países foram criados via PPPs. Por exemplo, no mês passado eu fui para Botsuana. E a Botsuana ela nasceu com uma PPP, ela nasceu com a PPP dos joalheiros, dos dealers, os belgas de Antwerpen. E metade do PIB do país roda em cima dessa PPP. Na própria constituição do Botsuana, você tem lá em cima toda essa dinâmica de PPP, de concessões, você tem um estudo de concessão para tudo. E lá eles estão de portas abertas. Quando você vai para Botsuana, é inacreditável. Você tem vizinhos como Zimbábue, como DRC, do Congo, regiões super pobres que tiveram políticas catastróficas nos anos 80, 90 de expulsão dos grandes fazendeiros, e hoje a conta chegou. Aí você vê a Botsuana, é Zurique, o negócio é Suíça. Então a Suíça parece pobre perto da Botsuana. O PIB per capita é incrível, parece que tem inimigo o país inteiro.
E se está, o vizinho é Zimbábue e Geórgia. Acho que é mais na nossa lista de prioridade. Egito, portas abertas, Costa de Marfim, portas abertas, então é Sierra Leoa, portas abertas. Mas para a gente tem que fazer um esforço extra para dar uma moral, mas está começando a mudar. Eu estou indo ali essa manhã para o Ceará, vou ficar 2 semanas lá, tem muito interesse lá. Minas tem interesse, São Paulo tem interesse, Goiás tem interesse, Floripa tem interesse, e tem de tudo. E nesse momento o governo federal tem muito interesse em fazer isso acontecer, principalmente o Fernando Haddad está lá em cima na lista de prioridades, principalmente em zonas que permitem endereçar essa questão das big techs e criar uma indústria local, mas muito bem interconectada com os mercados globais das novas tecnologias. E obviamente os governadores, principalmente mais liberais, gostam disso. A gente tem vários canais em casa.